O ator britânico Anthony Hopkins, né, ele ganhou o primeiro Oscar dele aos 54 anos de idade. Uhum, um monstro do cinema. Exato. Ele já era considerado um gênio absoluto, tipo, alguém capaz de memorizar dezenas de páginas de roteiro de uma vez só e entregar aquelas atuações complexas. Sim, atuações inesquecíveis. Mas a parte que pouca gente sabe é que ele só foi descobrir o porquê da mente dele funcionar de um jeito tão particular, sabe, com certas obsessões e até dificuldades de socialização, quando ele finalmente recebeu um diagnóstico médico. Nossa! E adivinha? Isso foi depois dos 70 anos de idade. Pois é, depois dos 70. E é muito louco pensar nisso, porque hoje a ciência procura ativamente esses mesmos padrões neurológicos em bebê que mal completaram 6 meses de vida, né? É uma diferença brutal de tempo. Com certeza. É um contraste que ilustra perfeitamente o quanto a nossa compreensão sobre a mente humana teve que ser literalmente reconstruída nas últimas décadas. A gente saiu de uma invisibilidade quase total para essa busca por sinais microscópicos lá no desenvolvimento inicial. E é justamente sobre essa jornada, sabe? Do silêncio ao reconhecimento que a gente vai focar hoje. Então sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa análise de hoje. Obrigada, é ótimo estar aqui para destrinchar isso. O nosso foco neste mergulho detalhado é o Abril Azul e toda essa gigantesca e muitas vezes mal compreendida complexidade do transtorno do espectro autista, o TA. E para guiar quem está nos acompanhando de casa, a gente mergulhou em 3 fontes riquíssimas. Fontes bem diversas, Elias. Muito. A gente tem um artigo com um resgate histórico e bem crítico do portal Autismo e Realidade. Temos também um relato super-humano, bem prático, do Departamento Nacional de Obras Contra Secas, o DENOX. E, por fim, uma cartilha educativa focada em sinais e conscientização pública. O mais interessante dessa combinação de materiais é que ela cruza aquela teoria fria, os dados estatísticos, com a realidade quente, sabe? A realidade muitas vezes exaustiva do dia a dia das famílias. A gente coloca a teoria clínica e o impacto prático na mesma mesa. E a nossa missão central aqui é desvendar uma questão que me deixou muito intrigado. Por que uma condição que a própria sociedade e a medicina costumam classificar como uma deficiência invisível precisa de um mês inteiro de altíssima visibilidade global? Essa é a grande pergunta. Né? E mais profundo ainda, a gente vai ver como a própria comunidade autista tem visões drasticamente diferentes sobre qual é a melhor forma de ser representada perante o mundo. Exatamente. Mas para começar a desatar esse nó, a gente precisa olhar para essa tal de invisibilidade que você mencionou. Bora lá. O TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, diferente da síndrome de Down, por exemplo, que tem aqueles marcadores genéticos que se manifestam na estrutura facial, na estrutura corporal, o autismo não tem uma cara. Não tem um traço físico. Não tem. E essa ausência de traços físicos é, na verdade, a raiz de muitos problemas de convivência que essas pessoas enfrentam. O transtorno afeta fundamentalmente a forma como o cérebro processa os estímulos do ambiente e como gerencia a comunicação social. Mas por fora, a pessoa tem uma aparência considerada típica pela sociedade. O que nos leva diretamente a uma das frases mais relatadas nos nossos materiais e também uma das mais tóxicas, que é aquela famosa "nossa, mas nem parece autista". Ah, essa é clássica e muito prejudicial. Certo. Vamos desempacotar isso para nossa audiência. Eu li essa frase no material e logo pensei numa analogia. Vê se faz sentido. Manda. É como olhar para a carcaça de um computador, tipo o monitor, o teclado ali, e tentar adivinhar qual sistema operacional ele roda só olhando a cor do plástico. O autismo não seria sobre o hardware físico da pessoa, mas sim sobre como o software neurológico capta e processa o mundo ao redor. Olha, a analogia do software funciona muito bem para explicar a parte comportamental. Mas a neurologia moderna mostra que o autismo também altera o hardware, por assim dizer. Altera o hardware? Como assim? Sim. Os estudos sobre o desenvolvimento cerebral indicam que o cérebro autista muitas vezes passa por um processo bem diferente do que a gente chama de poda sináptica. Poda sináptica? Espera aí, deixa eu ver se eu peguei o conceito. É tipo o cérebro cortando os caminhos que ele não usa mais. De forma simplificada, é bem isso. Durante a infância, o cérebro humano cria um excesso enorme de conexões neurais.
Aí, conforme a gente cresce, o cérebro neurotípico faz uma poda. Ele vai eliminando conexões redundantes para tornar o processamento de informações mais eficiente e mais focado. Entendi. Ele limpa o sistema. Isso. Só que em muitos cérebros no espectro autista, essa poda ocorre de uma maneira diferente. Muitas vezes o cérebro retém muito mais conexões do que o neurotípico. E isso ajuda muito a explicar o porquê de uma sobrecarga sensorial. Caramba. A pessoa está literalmente processando uma quantidade de estímulos visuais, sonoros, táteis, muito, mas muito maior do que um cérebro neurotípico. É um hardware que capta dados demais, tudo ao mesmo tempo. O que deve ser absolutamente exaustivo. Imagina o cansaço no fim do dia. E isso explica porque a palavra espectro é tão, mas tão fundamental na sigla TEA. Com certeza. Se a biologia de cada cérebro varia tanto assim, a manifestação externa também vai variar, né? E as fontes detalham que hoje a medicina categoriza o autismo em 3 níveis de suporte. Exato, os níveis de necessidade de apoio. Isso. Tem o nível 1, onde a pessoa precisa de um apoio mais pontual. O nível 2, que já exige um suporte substancial. E o nível 3, onde há uma necessidade de apoio muito intensivo, até para atividades básicas de sobrevivência e de comunicação. E o crucial aqui, para quem escuta a gente, é não imaginar esses níveis como uma escada linear, sabe? Onde a pessoa sobe ou desce um degrau. Não é uma escadinha de gravidade, então. Não, é muito mais parecido com uma mesa de som de um estúdio musical. Adoro essa analogia. Tá mais fácil de entender, né? Diferentes habilidades, tipo linguagem, processamento sensorial, funções executivas, todas têm botões regulados em volumes diferentes para cada indivíduo. E essa variação enorme nos volumes da mesa de som cria uns abismos estatísticos bizarros. Os dados das cartilhas mostram algo muito alarmante. A cada 3 meninos diagnosticados com autismo, apenas uma menina recebe o mesmo diagnóstico. É uma desproporção imensa. O autismo feminino parece passar completamente por baixo do radar da medicina. Por que isso acontece? Isso ocorre muito por causa de um fenômeno psicológico e social que a gente conhece como masking ou mascaramento. As meninas, por pressões de socialização desde que nascem praticamente, tendem a ser muito mais cobradas para se adequarem a comportamentos dóceis, sociáveis, de sentar quietinha. A famosa pressão estética e comportamental. Exato. E para sobreviver a essa pressão, as meninas autistas, especialmente as de nível 1, desenvolvem uma habilidade incrivelmente sofisticada de observar e imitar as respostas sociais das pessoas ao redor. É um mecanismo de defesa. Totalmente. Elas criam um roteiro mental de como agir, elas mapeiam o que é esperado e replicam. Elas camuflam os traços, tipo um camaleão. Mas, nossa, o custo cognitivo de ter que atuar o tempo todo, de processar cada interação social manualmente no cérebro, em vez de ser algo instintivo, o gasto de energia disso deve ser gigantesco. É brutal. E é por isso que tantas chegam à exaustão crônica, ou burnout, quando chegam na vida adulta. O cérebro simplesmente não aguenta manter a máscara para sempre. E é aqui que a história do Anthony Hopkins que eu falei no começo faz todo sentido, né? Gerações inteiras passaram a vida sem entender suas próprias mentes. É um alívio quando o diagnóstico chega, mesmo tarde. Com certeza. O que contrasta totalmente com a história da pequena Maria Luísa, a Lolô, que é citada lá no material do DNOX. Ela tem 6 aninhos hoje, mas os pais receberam o diagnóstico dela quando ela tinha só 2. 2 anos? Nossa, que diferença. Sim, eles notaram que ela não verbalizava, não respondia quando era chamada pelo nome, parecia nas palavras do relato que ela escutava só o que queria. O caso da Lolô exemplifica o padrão ouro que a neuropediatria busca hoje. A intervenção precisa ser precoce porque a plasticidade do cérebro infantil, tipo a capacidade dele de criar novas rotas de aprendizado, é altíssima nesses primeiros anos de vida. É uma janela de oportunidade, né? Olhando para a cartilha educativa das nossas fontes, eu notei algo que me chamou muita atenção mesmo. Os sinais de alerta são incrivelmente iniciais. São bem sutis para quem não sabe o que procurar. Pois é. Aos 6 meses, a cartilha cita o baixo contato visual. Aos 9 meses, a ausência daquele balbucio natural de bebê. E aos 12 meses, com 1 ano de idade,
Um sinal de alerta gigante é a criança não apontar para o que quer. Isso, o apontar é fundamental. Mas me tira uma dúvida. Eu sempre associei o autismo a dificuldades sociais complexas, tipo sofrer bullying na escola ou não entender ironia no trabalho. Mas não apontar o dedo parece algo tão físico, tão básico. Por que isso é um marcador neurológico tão forte para o autismo? Porque apontar não é apenas um movimento motor da mão. É um marco cognitivo monumental que a gente chama de atenção compartilhada. Atenção compartilhada? Isso. Quando um bebê neurotípico aponta para um cachorro na rua, por exemplo, ele não está apenas mostrando algo. O bebê olha para o cachorro, aponta e depois ele olha para o rosto da mãe ou do pai para verificar se eles também estão olhando para o mesmo cachorro. Ah, ele está checando a conexão. Exato. O bebê acabou de perceber ali que existem duas mentes separadas, a dele e a do adulto, que podem compartilhar o foco em um terceiro objeto. É a compreensão de que o outro tem uma mente própria. Uau! É a fundação absoluta da comunicação humana, então. Sem essa atenção compartilhada, a construção da linguagem e da empatia mais para frente fica toda comprometida desde a base. Precisamente. A ausência desse triângulo visual bebê, objeto adulto, é um dos primeiros indicativos de que a forma como aquele cérebro processa interações sociais está numa rota completamente diferente. E quando a gente pega esses diagnósticos precoces e escala para o cenário global, os números que as fontes trazem são de cair o queixo. A Organização Mundial da Saúde estima cerca de 70 milhões de pessoas no espectro globalmente. É muita gente. Mas o que mais me intrigou foi uma discrepância nos dados do CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças lá dos Estados Unidos. Ah, os relatórios de prevalência deles? Isso. Uma das nossas fontes cita um diagnóstico para cada 44 crianças. Mas a outra fonte, que traz uma atualização mais recente, já aponta um diagnóstico para cada 36. É um salto muito grande em pouco tempo. É aqui que a coisa fica realmente interessante para a nossa análise. Esse aumento enorme levanta uma dúvida óbvia, né? Nós estamos lidando com o autismo se multiplicando, tipo uma epidemia? Ou nós é que finalmente compramos os óculos certos para enxergar o que sempre esteve lá? A comunidade científica e os dados epidemiológicos sustentam fortemente a teoria dos óculos certos. A gente não está diante de um contágio ou de uma epidemia. O que aconteceu foi uma mudança drástica nos critérios diagnósticos. Quando isso mudou? Especialmente a partir de 2013, com a publicação da 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o famoso DSM-5. Eles ampliaram o guarda-chuva do que é considerado autismo, então. Exato. Condições que antes tinham nomes diferentes, tipo a síndrome de Asperger, foram unificadas dentro do transtorno do espectro autista. Faz todo sentido. Além disso, os profissionais de saúde estão muito mais bem treinados hoje para identificar aquele mascaramento nas meninas que a gente comentou. E também para diagnosticar adultos que passaram a vida toda recebendo diagnósticos errados de transtornos de personalidade ou de humor. Nossa, e falar em diagnósticos paralelos nos leva a outro ponto super denso das fontes, que são as comorbidades. O autismo raramente vem num pacote isolado. Quase nunca vem sozinho. A cartilha menciona a companhia muito frequente de coisas como TDAH, ansiedade, epilepsia e até problemas gastrointestinais. E eu confesso pra você que eu parei um pouco nessa parte. Deu um nó na cabeça. Deu. Porque, ansiedade e TDAH parecem fazer parte do mesmo universo neurológico. Faz sentido estarem juntos. Mas por que um transtorno do desenvolvimento do cérebro estaria tão intimamente ligado a problemas no estômago e no intestino? Essa é, sem dúvida, uma das áreas de pesquisa mais fascinantes atualmente. Está tudo ligado ao que chamamos de eixo intestino-cérebro. Eixo intestino-cérebro? É. O nosso sistema gastrointestinal tem a sua própria rede neural complexa. Ele tem milhões de neurônios ali e ele se comunica constantemente com o cérebro através do nervo vago. Caramba, um segundo cérebro na barriga? É bem por aí. Em muitas pessoas autistas, essa comunicação neural pelo nervo vago pode ser atípica, o que afeta diretamente a motilidade intestinal, a digestão, e, além disso, tem um fator comportamental enorme. A seletividade alimentar? Exatamente. Claro, por causa da questão sensorial, né? Se a pessoa tem uma aversão extrema a certas texturas, não come nada que seja pastoso,
ou não come alimentos de certa cor devido àquela sobrecarga de hardware que a gente falou, a dieta fica muito restrita. Fica super restrita, geralmente baseada em ultraprocessados, que têm uma textura previsível, e isso, inevitavelmente, afeta a microbiota e a saúde gastrointestinal. Tudo está incrivelmente conectado. É um sistema só, no fim das contas. E sabendo quão vasto esse espectro que vai de crianças lidando com crises sensoriais intensas e restrições alimentares, até adultos com carreiras consolidadas, a gente esbarra no debate mais fervoroso abordado nos nossos materiais. A guerra dos símbolos. A guerra dos símbolos. Como você cria um símbolo visual único para representar realidades tão díspares? É um desafio sociológico enorme. E a busca por essa identidade visual acabou fragmentando a comunidade em correntes de pensamento muito, muito distintas. E aqui, gente, vale um lembrete super importante para a nossa audiência. O nosso papel hoje não é decidir quem tem razão ou tomar o partido de um grupo, beleza? Nós vamos analisar de forma neutra as motivações por trás de cada símbolo, pelos pesquisadores e ativistas das nossas fontes. Então vamos começar pela origem do Abril Azul. Historicamente, o símbolo mais antigo e amplamente reconhecido é a peça de quebra-cabeça, né? Isso. Ela foi criada lá em 1963 pela National Autistic Society no Reino Unido. E a ideia original da época era simbolizar a natureza complexa e misteriosa do autismo. O enigma da mente. E com o tempo, a cor azul se tornou a cor oficial de conscientização dessa causa. E tem uma razão sensorial muito interessante para o azul. Estudos em psicologia das cores e processamento visual sugerem que as frequências de luz azul tendem a ter um efeito calmante e regulador em sistemas nervosos que estão enfrentando aquela sobrecarga sensorial. Ah, tem uma função prática, então. Os nossos documentos apontam que a peça de quebra-cabeça e a cor azul, muitas vezes associadas àquele termo anjo azul, são símbolos abraçados com muita força por mães, pais e cuidadores de autistas que exigem os níveis mais altos de suporte. Os níveis 2 e 3, geralmente. Isso. O artigo até cita o apresentador Marcos Mion como uma figura central aqui no Brasil que utiliza bastante essa linguagem. Ele faz isso para mobilizar direitos e promover aceitação para o filho dele e para milhares de famílias em situações parecidas. E para essas famílias, o azul e o quebra-cabeça trazem um senso de comunidade real, um acolhimento. É a bandeira sob a qual eles conseguiram muitas vitórias legais. Mas, e sempre tem um mas. Quando a gente olha para a base de ativistas formada por adultos autistas, e aqui a gente está falando de pessoas que estão no nível 1 de suporte, que advogam por si mesmas na internet, nas redes sociais, nas universidades, a recepção desses símbolos é muito diferente. Muito diferente mesmo. Um movimento bem contundente contra o uso do quebra-cabeça e contra esse termo anjo azul. A argumentação deles, que está detalhada no nosso artigo de contexto histórico, é forte. Fez a gente refletir bastante. Eles dizem que uma peça de quebra-cabeça sugere de forma inerente que algo está faltando naquela pessoa. Que ela está incompleta, né? Exato. Que a pessoa autista é um enigma a ser resolvido. Ou pior ainda, que ela tem peças ausentes e precisa ser montada ou consertada pela medicina para se encaixar à força no padrão da sociedade. É uma crítica muito válida. E a mudança que eles propõem é adotar o símbolo do infinito, que é frequentemente preenchido com as cores do arco-íris. O infinito colorido representa o conceito de neurodiversidade. Neurodiversidade. E o que isso abrange exatamente? A premissa central de que variações neurológicas, como autismo, TDAH e a dislexia, não são doenças ou falhas genéticas que precisam de uma cura. Elas são variações naturais e esperadas do genoma humano. Assim como a diversidade de cores de pele, tipo sanguíneo, essas coisas. Exatamente. É a natureza sendo diversa. Ou seja, a ideia deles é tirar o autismo daquela prateleira fria de patologias e colocá-lo na prateleira de identidades. E as cores do arco-íris entram aí para reforçar a interseccionalidade, certo? Isso, porque as fontes pontuam bem que o estereótipo clássico do autista, aquele que é perpetuado sem parar pela mídia em filmes e séries, é quase sempre o mesmo. O menino branco, de classe média, heterossexual e que tem habilidades matemáticas nível gênio da NASA. Exato, o estereótipo do pequeno cientista.
E esse estereótipo prejudica imensamente as pessoas reais no espectro. Como assim? Prejudica de que forma? Uma pessoa autista negra, por exemplo, ela muitas vezes tem os seus comportamentos de crise sensorial criminalizados. Um meltdown, que é uma sobrecarga, é visto como agressividade ou como ameaça pela polícia e pela sociedade. Enquanto uma pessoa branca, no mesmo estado, seria vista como alguém precisando de ajuda médica urgente. Exatamente. 2 pesos, 2 medidas. Por isso, o símbolo do infinito colorido busca incluir esses marcadores de raça, identidade de gênero e classe social dentro da luta autista. O autismo não escolhe cor nem classe. Cara, é um embate clássico e profundo entre a necessidade de proteção dos pais e a busca por autonomia dos adultos no espectro. E, para ser bem sincero com quem está escutando a gente, independentemente de a pessoa escolher usar um broche de quebra-cabeça ou um colar com o símbolo do infinito, o campo de batalha real não é na teoria. Não acontece na calçada, na escola, na fila do supermercado. A inclusão prática e os nossos materiais detalham como a sociedade no dia a dia pode reconhecer deficiências invisíveis de forma visual, tipo os cordões de identificação. Essa é uma inovação de acessibilidade brilhante, de verdade. A cartilha destaca o cordão de girassol, que foi criado em Londres em 2016. Aquele que é uma fita verde com uns girassóis amarelos. Esse mesmo. Ele é usado para indicar que a pessoa tem qualquer tipo de deficiência oculta. Pode ser autismo, mas pode ser doença de Crohn, fibromialgia ou demência precoce. Serve como um aviso silencioso. Avisa para funcionários de aeroportos, seguranças de shoppings, que aquela pessoa ali pode precisar de um pouco mais de tempo, de espaço ou de assistência, sem que ela tenha que soletrar o histórico médico dela toda santa vez. Isso devolve muita dignidade para a pessoa. E existe também aquele cordão específico com estampa de peças de quebra-cabeça, que é exclusivo para o TEAC no Brasil. Mas a existência desses cordões levanta um cenário muito frustrante. Muito. A história da Lolo ilustra isso perfeitamente. Demais. A história da Lolo e da mãe dela, a Vilnara. O relato do Denox conta que a mãe frequentemente sofre olhares fuziladores nas ruas quando a filhinha está agitada ou numa crise. E ela já teve o acesso a filas preferencial questionado ou negado de forma super grosseira por funcionários. É um absurdo. E por que isso acontece? Porque aos olhos de um atendente mal treinado, a Lolo não tem cara de autista. Ela é lida apenas como uma criança sem educação que está fazendo manha. O que nos conduz a uma das reflexões mais profundas contidas lá na cartilha educativa, o paradoxo dos rótulos. Essa análise da cartilha é fundamental. Eu achei genial. Lendo sobre isso, me parece que o diagnóstico funciona ao mesmo tempo como um escudo de proteção e um teto de vidro. Explica melhor isso. Pelo lado do escudo, o rótulo médico do TEA, aquele papel carimbado, é o que obriga o Estado e os planos de saúde a agirem de fato. Ele garante as terapias ocupacionais que são caríssimas, o direito à fila preferencial, a lei de cotas. Sem o papel do médico, a pessoa não tem amparo legal nenhum. O escudo protege. O diagnóstico valida legalmente a luta e o cansaço daquela família. Mas o teto de vidro aparece nas dinâmicas sociais informais. A cartilha alerta muito sobre isso. A partir do momento em que a pessoa ganha o rótulo, a sociedade muitas vezes deixa de enxergar o indivíduo ali e passa a interagir apenas com o estereótipo do transtorno. E as consequências disso são péssimas. Pode inviabilizar a contratação de adultos perfeitamente capazes no mercado de trabalho só pelo estigma, pode criar barreiras imensas na formação de vínculos afetivos e amizades. E até nas escolas. Fazer com que professores subestimem a capacidade de aprendizado e de entendimento de uma criança autista, tratando ela de forma infantilizada para sempre. É o peso duplo de ter e não ter o diagnóstico. Então, para a gente amarrar tudo isso, o que tudo isso significa? Sintetizando as milhares de páginas de pesquisa que deram origem aos nossos documentos de hoje, a mensagem final é cristalina. O autismo não é uma doença. Não é. E se não é uma doença, não faz o menor sentido a sociedade inteira ficar esperando sentada por uma cura mágica. O que uma pessoa autista realmente precisa de adaptação e suporte multidisciplinar, tipo fonoaudiologia, terapia ocupacional, apoio psicológico, para conseguir navegar num mundo que, vamos ser honestos,
foi desenhado exclusivamente para pessoas neurotípicas. Mudança estrutural precisa acontecer no ambiente, no entorno, e não no DNA da pessoa. É treinar o segurança do shopping para não ser truculento. É ajustar as lâmpadas fluorescentes e o volume do sinal numa sala de aula. É flexibilizar regras rígidas de comunicação numa entrevista de emprego para focar nas habilidades reais da pessoa. Sabe, nós começamos essa nossa conversa lá no início falando de diagnósticos médicos tradicionais, né? Comparando com uma máquina de raio-x. A medicina pega o raio-x, aponta para dentro do paciente, acha a fratura isolada lá e trata aquilo de forma pontual. O modelo biomédico tradicional. Mas depois de mergulhar nesses três materiais hoje, fica muito claro para mim que lidar de verdade com o autismo nos pede exatamente o movimento contrário. Nós precisamos pegar essa máquina de raio-x, virar ela e apontá-la para a arquitetura da sociedade que nós mesmos construímos. Uma arquitetura que é completamente falha, super barulhenta e pouquíssimo tolerante a qualquer desvio do padrão que ela mesma inventou. Exatamente. E se a gente parar para pensar de verdade, tipo, construir uma sociedade que respeite os limites sensoriais dos outros. Uma sociedade que prefira comunicar expectativas de uma forma clara, honesta e direta, em vez de usar daquelas entrelinhas sociais confusas que ninguém entende direito. Que valorize métodos diferentes de resolver os mesmos problemas. Isso. No final das contas, um mundo desenhado assim não seria apenas uma vitória incrível e justa para as pessoas autistas. Um mundo assim seria infinitamente menos exaustivo e muito mais lógico e acolhedor para os cérebros de absolutamente todos nós. Fica a reflexão. Uma provocação excelente para a gente encerrar. A inclusão, quando é bem feita e pensada de forma universal, eleva a qualidade de vida de todo mundo ao redor, sem exceção. Bom, muito obrigado a todo mundo que escutou e acompanhou a gente em mais essa investigação de hoje. Continue curiosos, observem o mundo ao redor de vocês com muito mais atenção e até a próxima análise.